pessoal, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje eu vou falar um pouquinho de como viajar pela Itália, como turistar por aqui de uma forma um pouco mais tranquila, ou pelo menos dar algumas dicas de como aproveitar talvez mais o seu orçamento, sabe? Para poder se planejar aí para sua viagem para a Itália. Eu sei que eu já falei aqui, né, da minha mudança e tudo mais, comecei a falar um pouco sobre como morar aqui. Se você tem mais interesse sobre informações sobre como é morar aqui na Itália, por exemplo, como que é alugar uma casa, como que é se candidatar para emprego, conseguir emprego, essas coisas, deixe as suas perguntas sobre como morar na Itália aqui nos comentários desse vídeo, que daí eu gravo o próximo podcast respondendo essas perguntas, tá? Mas hoje eu vou falar sobre turismo, como aproveitar se você vier passar aqui, sei lá, 10, 15 dias, 20 dias aqui na Itália. Então vamos lá. Quando você estiver planejando, eu acho que é muito importante na fase do planejamento você decidir o tipo de turismo que você quer fazer aqui e, mais importante ainda, o seu orçamento. Então vamos lá, para quem que eu vou falar hoje, gente? Eu não vou falar para as pessoas que no Brasil são ricas, tá? Pessoas que têm um orçamento de 100 mil reais para poder passar 15 dias na Europa, na minha opinião, são ricas. Ela tem um orçamento muito grande para 15 dias, tá? Então eu vou falar para pessoas que são mais da minha realidade, pessoas que precisam fazer escolhas para economizar e fazer o orçamento dar. Se você é uma pessoa abastada no Brasil, talvez você esteja acostumado com uma realidade que não é a minha realidade. Por exemplo, eu acho um absurdo gastar dinheiro com táxi aqui na Europa, sendo que o transporte público é bom, passa o tempo todo e você consegue ir a qualquer lugar usando o Google Maps e o transporte público. Tipo, sério, gente, aqui na Itália você vai a qualquer lugar, quer dizer, você vai nos principais pontos turísticos de transporte público e Google Maps. É só isso que você vai precisar para se locomover aqui se você quiser ir para cidades mais turísticas. Você só vai precisar de um carro se você for em cidades muito pequenininhas, que aqui a gente chama de borgo, que são as cidades que provavelmente foram fundadas ali numa era medieval, são cidades, vilas, né? No Brasil a gente não chamaria de cidade, a gente chamaria de vila. Se você quiser ir nos borgos, que são essas micro cidadezinhas que foram fundadas há tipo 1000 anos atrás, 500 anos atrás, aí sim você vai precisar de um carro, mas daí você vai alugar o teu próprio carro. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais pro final do vídeo, tipo assim, sobre como alugar um carro, quais são as vantagens e desvantagens. Então assim, você só vai precisar de carro se você sair de um grande centro urbano. Se você for fazer a rota Milão, Roma, Florença, você não vai precisar de carro, porque, tipo, todas essas cidades são muito grandes. Eu moro em Gênova. Se você for fazer Gênova, Milão, ou Milão, Gênova, Florença, Roma, que meio que seria um caminho, assim, mais lógico, né, da ordem das cidades, de Milão para Gênova, de Gênova para Florença, de Florença para Roma, você não vai precisar de carro em nenhuma dessas cidades. Até porque se você alugar um carro para andar nessas cidades, vão ter várias ruas que você nem vai poder passar. Porque, por exemplo, se você alugar um carro em Milão, com a placa de Milão, tem um monte de lugar em Roma que você não vai poder transitar com placa de fora da cidade. Principalmente nos lugares mais turísticos. O centro histórico de Roma tem um monte de rua que só morador pode entrar, né? Os borgos também tem isso, quando você for, mas o borgo é mais particular, porque são cidades muito pequenininhas e o transporte público é às vezes muito ruim no sentido de que tem pouca opção e poucos horários. Então, para você ir no borgo, geralmente você estaciona o carro no início do borgo e você, turista, andando a pé, até porque as cidades são muito pequenininhas. Mas se você estiver fazendo a rota turística nas cidades grandes, dependendo da onde você alugar o carro e se você for para outra cidade, vão ter áreas ali daquela cidade que você não vai poder entrar com o carro com a placa de fora de qualquer jeito. Tem rotação também de número de placa, tipo igual São Paulo. Então assim, enfim,
sabe? Então eu comecei a falar, né, sobre, tipo assim, coisas que eu acho que, tipo assim, igual, cara, gastar dinheiro com táxi não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena, a menos que você seja uma pessoa extremamente abastada e que, tipo assim, gastar 50 euros para percorrer uma pequena distância de táxi não faça nenhum furinho no seu orçamento da sua viagem, sabe? Porque o euro tá tipo R$7, então multiplica aí 50 vezes 7. Cara, 50 euros você paga um almoço ou uma janta muito boa num restaurante bom para 2 pessoas, com vinho incluso, sabe? Vinho, sobremesa, café, dependendo do restaurante que você for, óbvio que se você não pedir o vinho mais caro, se você pedir uma taça normal, né, ou uma garrafa de vinho, 50 euros dá para um casal almoçar ou jantar. Então, assim, é uma refeição já, ao invés de você ir de táxi, vai de transporte público ou anda, enfim. Então, assim, esse podcast não vai ser para dicas para pessoas muito abastadas, tá? Vai ser o tipo de turismo que eu geralmente faço, que é economizando, priorizando visitar os lugares turísticos ao invés de luxo em hotel. Eu não pego táxi, gente, eu nunca peguei táxi aqui na Europa, nunca, nem quando eu morei na Irlanda em 2014, nem quando eu fiz meu mochilão em 2014 aqui na Europa, nem agora que eu tô morando aqui na Itália, não pego. Porque o transporte público vai a todos os lugares e você se guia pelo Google Maps. Então, a parte de planejamento você tem que decidir, primeiro, qual é o seu orçamento, quanto você vai poder gastar aqui na Europa, né? Tirando as passagens, porque as passagens você vai pesquisar aí qual companhia aérea você vai querer, quanto você vai querer pagar e qual a cidade que você vai chegar do Brasil aqui na Itália, por exemplo. Tenha em mente o seu orçamento, porque isso vai interferir, por exemplo, qual hotel, ou qual pousada, ou qual Airbnb, ou qual área de camping você vai ficar, tal qual hostel, né, o albergue que você vai ficar. Então, assim, se você tem um orçamento alto, você pode optar por gastar nos lugares turísticos, que é o que eu acho que você deveria priorizar. Essa é a minha primeira dica. Priorize visitar os lugares turísticos. Gaste o seu dinheiro entrando nos museus, gaste o seu dinheiro entrando nas igrejas ou porque, por exemplo, tem algumas igrejas, por exemplo, em Florença. A igreja principal, que chama o Duomo, você pode subir na cúpula da igreja. Então, para subir na cúpula da igreja é um passeio turístico pago. Então, guarde o seu dinheiro para fazer os passeios turísticos pagos. Não gaste em conforto de hotel, não gaste em táxi, por exemplo. Por isso que é muito importante você saber o seu orçamento. Primeira coisa, quanto você pode gastar nesses 10 dias, ou 15 dias, ou 20 dias, ou 30 dias que você vai passar aqui na Itália? Você pode economizar nas diárias de hotel, ficando em hostel ou ficando em área de camping. Dá para você ali equilibrar a questão da comida. Você não precisa ter a experiência de entrar no restaurante estrela Michelin. Você não precisa, você pode ter dinheiro e fazer isso. Eu, um dia na minha vida, gostaria de ter dinheiro para entrar no restaurante estrela Michelin, mas não é uma necessidade, é uma opção se o seu orçamento permitir. E aí, o que mais vai pesar é o que você vai escolher de acomodação, né? Então, a primeira coisa é quanto você tem de dinheiro para gastar. E aí, obviamente, quanto mais você puder e tiver como gastar, menos preocupado e menos controlando as coisas nos seus dias de viagem você vai ficar, claro, né? Mas assim, gente, existe a opção de você gastar bem menos. Aí vai, por exemplo, para um casal, né? Se você for ficar 15 dias, igual eu fiquei em Florença agora no ano novo, numa área de camping, mas ficando dentro de uma casinha com um banheiro privativo, né? Tipo uma suíte. E foi 42 euros por dia. Aí, o que eu sugeriria, se você, por exemplo, tiver um orçamento de 1.000 euros para 15 dias, é você ficar no albergue, num hostel, em quarto dividido com mais pessoas, porque ao invés de você gastar para 2 pessoas 50 euros por dia, daí você vai cair. Tem hostel que é 15 euros por pessoa, daí dá 30 euros o casal, né? Por exemplo, aí se você ficar
ó, 30 euros por dia. Vamos supor que você vai só ficar em hostel, vezes 15 dias, dá 450 euros. Já sobra bem mais o seu orçamento de 1.000 euros, sabe? É possível, mas aí é igual eu falei, vai ficar mais confortável ou mais apertado, dependendo do tanto que você puder gastar, sabe? Isso para um casal. Que mais? A primeira dica que eu dou é: você vai precisar de internet para poder se virar aqui. Então já pesquise antes de sair do Brasil qual operadora você acha que vai ser melhor você contratar o serviço temporário, que é aqueles chips mais para turista que você vai ativar ele por 15 dias ou por 30 dias, né? São chips um pouco mais caros e contratos um pouco mais caros do que se você fosse morar na Itália e tivesse que efetivar tipo plano longo, assim, sabe? Mas você vai precisar ter internet, então você vai precisar de um chip. Uma dica que eu dou é: se você tiver acesso à Nômade, né, porque você vai precisar trazer o seu dinheiro de alguma forma. A forma mais segura, na minha opinião, é você fazer uma conta em um desses bancos que você compra moeda estrangeira. Eu uso muito a Wise. Não é uma publi, gostaria, mas não é. Mas como eu tô morando aqui e eu preciso de euro, eu prefiro usar a Wise, porque aí eu não tenho que ficar o tempo todo lidando com a cotação do dólar pro euro, que aí tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim. O Trump falou uma merda, daí tipo desandou tudo. Então o que eu faço? Quando eu recebo lá dos meus alunos, que eu ainda tenho alguns alunos no Brasil, quando eu recebo em real, eu já compro na Wise direto os euros, tá? Eu prefiro usar a Wise porque eu uso o euro o tempo todo. Eu não uso dólar aqui, eu não uso dólar pra nada. Então, assim, na Nômade você só consegue comprar dólar. E aí você tem que ficar, toda vez que você passa o seu cartão, ele tem que converter naquele momento do dólar pro euro. Aí você fica muito vulnerável com as cotações do dia. Então, assim, pra mim é muito mais tranquilo eu pegar e comprar direto euro e ficar usando só o euro ali da Wise. E funciona, gente, tudo quanto é lugar, tá? Que eu vou, que eu preciso usar o cartão, a Wise funciona aqui na Itália toda. É muito difícil ter algum lugar que não aceita cartão aqui em Gênova. Tudo quanto é banquinha de feira aceita cartão se você comprar a partir de 10 euros. Na padaria, gente, eu passo, tipo, às vezes eu vou na padaria, eu não carrego moeda comigo e eu compro, às vezes o café é 1,20 e eu passo 1,20 no cartão na padaria com a cara de pau que eu tenho. Então, assim, você consegue usar cartão em tudo quanto é lugar aqui. Óbvio, se você for entrar num lugar e tá escrito na placa, não aceitamos cartão de crédito, é porque aquele lugar em específico ainda vive na era das cavernas e não aceita cartão, mas é muito raro, é muito, 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 muito raro um local que não aceita cartão, até para quantias muito pequenas. O único lugar que eu já tentei comprar e não aceitou quantia pequena foi na feira. Geralmente os feirantes, por exemplo, você vai comprar lá blusinha, a blusinha é 2 euros. Aí ele fala: não, para pagar no cartão você tem que comprar 5 blusinhas, paga 10 euros. Mas na padaria você paga valor pequeno, as passagens de ônibus você paga no cartão, enfim. Então, eu comecei a falar do negócio do cartão indicando a Wise, mas como eu ia falar a questão da internet, eu sei que na Nômade, se o seu celular aceitar o eSIM, né, que é um chip eletrônico, um SIM eletrônico, né, não é o físico. Se o seu cartão aceita o eSIM, na Nômade eles têm um plano. Se eu não me engano, dependendo do tanto que você tiver lá de dólar na Nômade, você já pode pegar 7 dias gratuitos, mas vamos supor que a sua viagem seja uma viagem de 15 dias ou uma viagem de 30 dias, aí você tem que pagar os outros dias. Você teria que pagar um valor, uma taxa lá para a Nômade, mas eu acho muito válido você usar os 7 dias gratuitos da Nômade, porque você vai sair do Brasil, você vai ficar um tempo, pelo menos 1 ou 2 dias, até conseguir um chip aqui na Itália. Então, você ativando os 7 dias gratuitos da Nômade, você tem pelo menos a certeza que durante aqueles 7 dias você vai ter um pouco de internet para usar o Google Maps. Porque a próxima dica é: use o Google Maps para tudo.
qualquer lugar que você queira ir aqui na Itália, você consegue chegar usando o Google Maps, tá? É muito bom, é muito certinho aqui na Itália. Até assim, em questão de horário de ônibus, eles acertam bastante. Então você vai precisar da internet porque você vai precisar usar o Google Maps para você ir nos museus, para você se deslocar na cidade, para você pegar o transporte público, tudo você pode usar o Google Maps com tranquilidade aqui. Para você olhar a viagem de uma cidade para outra também, sabe? Você só não consegue comprar as passagens pelo Google Maps, mas você consegue andar em todas as cidades com tranquilidade com ele. E assim, tudo que você precisar saber aonde usa o Google Maps. Coisas básicas assim, tipo assim, aonde tem um banheiro público, você digita lá WC e manda o Google Maps pesquisar os WC, né, tipo os toaletes, os banheiros, perto de onde está a sua posição. Ele vai te falar. Eu viajei agora no Natal, né? Agora é dia 8 de janeiro, gente. Eu sei que eu tô com essa blusa de Natal aqui, mas é porque tá muito frio e essa blusa ela é quentona. Mas eu viajei no Natal não, gente. Foi no Ano Novo. Eu passei o final de semana antes do Ano Novo lá. O sábado e o domingo antes do Ano Novo eu passei em Florença. E gente, eu vou muito ao banheiro. E aí teve uma hora que a gente tava turistando, andando assim. E aí eu falei assim, Wesley, daqui a pouco eu vou querer ir no banheiro. Aí, a gente tá longe do centro histórico, vamos procurar. E ele pegou, abriu o Google Maps e botou, tipo assim, banheiro, ou toalete, ou WC, e mandou pesquisar. E aí ele olhou no mapa onde marcou o banheiro mais próximo de onde a gente tava. E calhou da praça, pertinho de onde a gente tava, ter um banheiro público. Era um banheiro público pago, mas não era dentro de uma loja, não era dentro de um shopping, sabe? Era tipo assim, tinha a praça, tinha uma porta com uma placa escrito WC. Aí você entrava na portinha, pagava €1 e podia usar. É super limpo, super tranquilo. Então assim, o Google Maps ele te salva até nisso. Tipo assim, cara, preciso ir no banheiro. Qual é o banheiro público mais próximo? Ele vai te mostrar. Então assim, use e abuse do Google Maps. Aqui na Itália vai te ajudar muito, sabe? Então você vai conseguir se deslocar. A próxima dica use o transporte público, gente. Ande muito para você conhecer a cidade, conhecer as ruas. Por exemplo, gente, Roma é uma cidade muito bacana de você andar nas ruas, sabe? Florença também, você conhecer a arquitetura, andando nas ruas. É muito importante que você ande bastante nas ruas. Mas, por exemplo, o seu hotel fica um pouco mais longe do centro histórico, que é uma dica também, para você dar uma economizada. Então você não precisa pegar táxi. Não tem Uber, tá? Não tem Uber aqui na Itália. Não tem, gente. Não dá, mas por que não? Não sei. Não tem. Ou você pega ônibus, ou você contrata, tipo, aqui tem muito serviço de traslado. Tipo assim, umas vans pretas, que geralmente são vans de hotéis chiques, que levam alguns clientes do hotel para tal lugar. Mas aí eu acho que é um serviço pago, eu acho que provavelmente você tem que pagar mais ali. Então tem esses serviços de traslado que você pode fechar com um motorista ali e ir pagando, provavelmente é caro, e tem os táxis. Mas eu sempre aconselho as pessoas a pegarem um ônibus mesmo. Se você precisa ir a algum lugar que é um pouco mais longe, vai de ônibus, vai de busão, porque cidade grande é muito fácil. Se você estiver aqui em Gênova, tem muito lugar que você vai poder ir de metrô. Milão, Gênova, Roma tem metrô. Florença não tem metrô, mas tem o tram, que é como se fosse um metrô mais em cima, porque o metrô ele é no subsolo, né, debaixo das ruas, e o tram ele é aquela linha que passa, corta a cidade por cima, né? É como se fosse gente, no Brasil tem, não é o BLT, eu acho que é o VLT, é como se fosse, acho que o VLT no Brasil, sabe? E aí é o tram aqui na Itália, então você vai por cima, mas você vai mais longe também. E em Florença é 1,70 por 90 minutos. Então, assim, durante 90 minutos você paga 1,70, você ativa ele ou no seu celular ou na maquininha de dentro do ônibus ou de dentro do tram, e aí ele valida e aí você começa a contar os seus 90 minutos. Então, durante aqueles 90 minutos, você pode pegar quantos ônibus você quiser, quantos trams, transporte público no geral, você vai poder fazer as baldeações
dentro de 90 minutos. Aqui em Gênova inclui o trem regional, que é um trem que anda só aqui dentro da cidade de Gênova, o metrô e os ônibus, tá? Por 2 euros durante 90 minutos. Aí, se você comprar no aplicativo, você valida ali, tipo, na hora que você quiser, você compra e aí começa a contar os 90 minutos. Ou se você comprar o cartãozinho, o papelzinho, você enfia na maquininha, ele imprime, ele marca ali o horário que começou a contar e até quando que é válido. Então, assim, é bem... Cara, eu acho muito fácil. Você consegue fazer várias baldeações e ir para qualquer lugar aqui. É bem tranquilo. Mas daí eu tenho que pegar ônibus, como é que eu sei qual ônibus pegar? Google Maps. O Google Maps vai te mostrar, você vai botar lá aonde você tá, o endereço que você quer chegar e você vai mandar ele buscar a rota de transporte público. E daí ele vai falar qual é o nome do ônibus, aonde que pega o ônibus, em qual direção você tem que pegar o ônibus, porque né, o ônibus vai e o ônibus volta. Então o Google Maps vai te falar tudo isso, gente. É só você usar o Google Maps para poder se locomover. E aqui na Itália, os pontos de ônibus, eles têm um número, que é um código, e eles têm um nome. Então, o Google Maps, ele dá o nome do ponto, igual o ponto... Eu ia falar o nome do ponto aqui de perto de casa, mas daí eu ia entregar o meu endereço para a internet. Vou chutar aqui, tipo assim, lá do centro histórico, o ponto Dársena 1, metrô Dársena, né? Ou tipo assim, Dársena 2... não sei o que lá. Então, assim, ele tem um nome. O Google Maps, ele vai te mostrar o nome do ponto. Então, você sabe qual ponto descer. Você sabe qual é o ponto que você tem que ir pegar o ônibus. Então, meio que você não erra a direção, porque ele vai falar assim, eu quero ir para tal endereço. Aí ele vai falar, na rua tal, mais ou menos em tal. Aí vamos supor que tem um ponto de ônibus desse lado da rua e um ponto de ônibus desse lado da rua. Para você não errar, é só você olhar no Google Maps o nome do ponto de ônibus, porque daí ele vai falar, é o ponto de ônibus Dársena 1. Então o Dársena 1 é desse lado aqui. Não, é o Dársena 2. Então o Dársena 2 é do outro lado da rua. Então, assim, meio que se você olhar direitinho no Google Maps, você não vai errar para qual direção ir, sabe? E mesmo que você erre, você tá turistando, você não tem compromisso de horário. Se você errar a direção, você desce e você atravessa a rua e pega um ônibus para voltar. Fácil também, sabe? Até porque a sua passagem é por minutos. Então, vamos supor que você pegou o ônibus, andou 10 minutos, percebeu que estava na direção errada. Você desce, pega o ônibus para voltar, porque você ainda vai ter mais 80 minutos, né? Porque como vale por 90 minutos, você ainda vai ter 80 minutos para voltar e ir para o seu lugar certo. Então, assim, fique tranquilo, que você vai conseguir, tá? Então, assim, pode andar de transporte público tranquilo. Que mais? Depois que você já sabe do quanto você pode gastar e tal, pega ônibus, a acomodação. Provavelmente a acomodação é a parte mais cara da viagem, porque você vai ter que ter aonde dormir, tá? Então vamos lá. Se você tá com a sua budget, né, com o seu orçamento bem enxuto, hostel. Divida quarto com os outros, faça amizade, conheça pessoas de outros lugares do planeta, enriqueça a sua cultura, porque, gente, eu já fiquei muito em hostel e eu tive, assim, experiências muito boas e muitas histórias para contar. E um segredo, não é só gente sem dinheiro que fica em hostel. Eu já conheci pessoas riquíssimas que ficavam em hostel só para poder fazer amizade, tá? Na Argentina, eu fiquei num hostel na Argentina, e aí no hostel geralmente você racha a cozinha, você faz o seu próprio café da manhã, ou no hostel que eu fiquei na Argentina tinha café da manhã incluso. Então tinha uma areazinha assim, que tinha umas mesas, eles deixavam sucos, cafés, café da manhã, tipo de hotel assim, mas de hostel geralmente um pouco mais simples, mas naquele hostel específico tinha. E aí tinha uma moça lá, de mais ou menos 50 e poucos anos, e ela tava viajando sozinha, e tava eu e o meu marido ali. E aí ela puxou o assunto, a gente tava sentado perto e tal, a gente começou a conversar, e ela perguntando, vocês sabem como que chega no aeroporto, nananana, conversa vai, conversa vem. Aí ela falou assim, não, porque
Eu viajo assim sem destino, porque eu sou aposentada, eu tenho uma condição ok, e eu resolvi que agora que meus filhos estão criados, eu não tô mais casada, que eu ia conhecer o mundo. Já tem 2 anos que eu estou viajando sem parar e sem destino. Ela chega numa cidade, ela fica num hostel, e aí ela conhece a cidade, fica ali uns dias, e aí quando ela enjoa da cidade, ela escolhe aleatoriamente o próximo voo, ou o próximo trem, ou o próximo ônibus dela e vai para outra cidade. E assim, aí a gente trocou o Facebook, a gente se conversou, porque a gente ia ficar alguns dias lá, ela também. Daí ela falou assim, olha, como eu tô viajando sozinha, e vocês são um casal e tal, vocês falam inglês, posso pegar o telefone, eu posso pegar o Facebook de vocês, caso aconteça alguma coisa, eu posso mandar uma mensagem? Aí a gente pode, aí a gente, cara... Eu olhei o Facebook da mulher, a mulher assim, riquíssima. Eu falei assim, mano, ela tem um iate, mas ela está viajando há 2 anos porque ela tem dinheiro para não trabalhar e fica 2 anos sem viajar. 2 anos sem parar viajando, sem rumo, assim, sabe? Aí assim, e não, gente, ela não era blogueira de viagem, ela não viajava para ganhar dinheiro, ela literalmente tinha tanto dinheiro que ela poderia ficar sem viajar durante muito tempo. E aí ela falou que aí eu fico em hostel porque aí eu conheço pessoas, igual eu conheci vocês, e aí eu posso fazer amizade, porque eu estou viajando sozinha. E aí eu falei assim, olha, então assim, tirem um pouco esse preconceito com hostel, tá? Porque sim, é uma acomodação um pouco mais simples, mas se você... ela ficava numa suíte, tá? Ela fechava a suíte, ela ficava sozinha, ela não rachava quarto com outros. Mas o hostel, ele tem essa coisa de áreas comum, de tipo, jantar, e aí você janta na área de comer ali, na salinha de você fazer refeição, com outras pessoas. Então o hostel, ele meio que te empurra a fazer pequenas amizades com as pessoas. Então esteja aberta também a tentar se comunicar, se alguém vier se comunicar com você no hostel. Eu super indico o hostel. Talvez, se você estiver viajando de galera, vale a pena vocês tentarem fechar um quarto do hostel, sabe? Tipo assim, vamos supor, tem um quarto feminino com 4 camas. Se for você mais 3 meninas, né? Se forem 4 meninas, vocês podem tentar todo mundo ficar no mesmo quarto. O hostel geralmente tem quarto feminino, quarto masculino e misto. Aí se você for uma mulher, se você for uma mulher viajando sozinha, fique em quarto feminino, tá? Eu geralmente, quando eu viajo com meu marido e a gente decide ficar em um hostel e decide não fechar uma suíte no hostel, porque hostel também tem opção de suíte, é mais caro do que você pagar o quarto dividido, mas às vezes é muito mais barato do que você pagar um hotel. Então, quando a gente decide não ficar em suíte, a gente vai ficar naquele tipo de viagem que a gente quer conhecer outras culturas e tal, aí a gente fica em quarto misto, porque daí a gente fecha um beliche pra gente. Geralmente eu fico na cama de baixo, meu marido fica na cama de cima. E aí acaba que eu fico no quarto que tenha homem também, mas enfim, pelo menos meu marido tá ali comigo no mesmo ambiente. Agora, se você é uma mulher viajando sozinha, fique num quarto só para mulheres, tá? Aí geralmente nos hostels o banheiro é do lado de fora dos quartos, e aí é banheiro feminino e banheiro masculino, e aí você tem que respeitar. Mas tem alguns hostels que dentro do quarto tem o banheiro, então todo mundo daquele quarto pode usar aquele banheiro específico, sabe? Cara, é bem mais barato, mas é bem mais simples também. Quer dizer, depende do hostel, porque é aquilo, né? O mercado de viagem de luxo, ele atende a todos. E aí você pode pagar caro num hostel de luxo, mas quando eu vou ficar em hostel é quando eu tô fazendo aquelas viagens focadas em economizar, viagem baratona, quase mochilão assim, sabe? Então, se você tá com uma budget, com um orçamento mais apertado, um hostel é bem mais em conta, sabe? Agora, por exemplo, você tá viajando de casal, você tá com um orçamento médio, meio apertado, mas meio ok, e você quer um pouco mais de privacidade, aqui na Itália, gente, tem vou deixar o site aqui, tá? Tanto o de Roma quanto o de Florença, que é uma franquia de área de camping que eu fiquei, a primeira vez que eu fiquei nessa área de camping
foi em Roma e eu me apaixonei pela estrutura, porque assim, só porque é uma área de camping não quer dizer que você não tenha um pouco de conforto, sabe? A suíte que a gente ficou em Roma, a gente pagou na época cerca de 40 euros também na suíte, e a gente alugou com antecedência essa suíte, então assim, a gente ficou numa suíte muito bacana, que pra mim era assim, super chiquezinha, sabe? Com um banheiro privativo dentro da suíte, mas a área era uma área de camping, porque para quem quer acampar e tem as barracas, tinha uma área mais afastada assim que você podia montar a tua barraca. Gente, Deus me livre de acampar, tá? Não me venha com a ideia de eu ter que dormir no chão dentro de uma barraca. Não vai acontecer. Eu não preciso de luxo, mas eu preciso de uma cama com um colchão e um teto em cima de mim. De preferência com ar-condicionado no verão e aquecedor no inverno, tá? Porque aqui ainda tem isso, o verão é extremamente quente e o inverno é muito frio. Então você vai precisar disso. Então assim, eu não preciso de luxo. Eu preciso de uma cama, um teto, um aquecedor ou um ar-condicionado, dependendo da época do ano. Então nessas áreas de camping, você pode alugar uma casinha, tipo uma casa. É meio que uma casinha que vira a sua suíte ali, né? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pro vídeo de Roma, né? Um dia em Roma que eu passei, que eu mostro a área de camping de Roma. Mas eu também fiquei, dessa mesma franquia, eu fiquei na da de Florença e eu também adorei. Só que na de Florença, gente, a gente não alugou com antecedência. Então, quando a gente foi fazer a nossa reserva, a gente queria ficar lá nas vésperas do Ano Novo, em Florença, que é uma das cidades mais turísticas da Itália. Então, tava tudo alugado. As suítes mais bacanas estavam todas alugadas. A gente só conseguiu uma suíte super simplinha, que nem tinha cama de casal, era uma beliche e uma cama de solteiro, era uma suíte para 3 pessoas, mas simples, bem simples, mas gente, tinha uma cama para mim, tinha um banheiro privativo, tinha o aquecedor e tinha um teto na minha cabeça. Era tudo que eu precisava, foi perfeito. Eu adorei também. Então assim, se você quer um pouco mais de conforto e de privacidade, se você estiver viajando de casal ou até de família mesmo, porque nessas áreas de camping tem a opção de você alugar uma casinha com 2 quartos para a família, né? É como se você alugasse 2 suítes, mas dentro de um mesmo ambiente ali. Ou se você tiver de amigos também, você pode rachar e tal. Enfim, eu acho que é uma opção bem mais econômica do que o hotel. Porém, como é uma área de camping, e geralmente, como essa franquia, ela tem áreas muito grandes de camping. Geralmente elas têm 500 unidades ali de casinhas, de suítezinhas espalhadas por uma área de camping gigante. Geralmente nessas áreas de camping tem mercado e tem restaurante. Se você quiser alugar uma motorhome, essas áreas de camping você pode pagar só para estacionar a sua motorhome ali. Por exemplo, vamos supor que você veio para a Itália e você vai viajar a Itália de motorhome, né? Vai alugar uma motorhome aqui e vai andar. Eu sugiro que você pare a sua motorhome numa dessas áreas de camping, porque você vai pagar só para estacionar ali a sua motorhome e você vai ter toda a segurança e toda a estrutura ali daquela área de camping, sabe? Geralmente tem piscina, geralmente tem quadra de tênis, mas assim, piscina e quadra de tênis você não vai usar, porque você vai querer estar visitando os pontos turísticos, mas enfim, tem para quem quiser. É uma opção bem mais barata, só que fica um pouco afastado do centro, porque como é uma área de camping bem grande, não fica perto do centro histórico. O de Roma foi cerca de meia hora de distância de ônibus e o de Florença era 15 minutos de ônibus. A gente achou que era mais longe, mas assim, do ponto que a gente pegava o ônibus até chegar lá, era 15 minutos, rapidinho dentro do ônibus, daí andava mais 10 minutos para chegar, 5 minutos para chegar. O de Roma também, o de Roma era tipo meia hora dentro do ônibus, mas você andava também uns minutinhos para chegar na entrada da área de camping. Ou se você fizer questão de ficar no centro histórico, talvez o hostel vai ser a melhor opção se você precisar economizar, mas você pode pegar um hotel mais barato. Mas aí assim, eu já não consigo dar dicas de hotéis baratos no centro histórico, porque pra mim, hotel barato no centro histórico ainda é caro. Por exemplo, a gente paga ou em hostel ou na área de camping cerca de 40 euros na suíte.
com banheiro privativo para o casal. Se você ficar no hostel em quarto dividido para 8 pessoas, você vai pagar bem mais barato do que isso, tá? Os hotéis custam mais ou menos de 100 euros a 150 euros, os hotéis mais humildes, os hotéis mais simples, né? Tipo assim, eles vão custar aí cerca de 100 euros a diária, os hotéis mais simples, 150 se você quiser um pouquinho mais de beleza, um pouquinho mais de conforto ali. Aí, gente, desse preço é pra cima, porque aí hotel, minha filha, você tem pra todos os bolsos gordos, né? Porque daí você tem hotel que vai ficar 300 euros a diária, 500 euros a diária, hotel 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, tem aos montes. Então, assim, essa questão da diária de hotel perto do centro histórico por mais ou menos 100 ou 150 euros são os hotéis mais humildes, mais tranquilos, mais, entendeu? Acessíveis. Mesmo eu achando que 100 euros por dia seja caro, tá? Porque geralmente a gente paga aí entre 40 e 50 euros para ficar na área de camping, a suíte só pra gente. Tô falando de coisa privativa, porque como eu expliquei para vocês, tem opção bem mais barata do que os 50 euros para casal, se você quiser aí se aventurar e ficar num hostel, que daí vai ficar bem mais barato. Então, a acomodação, para mim, eu acho que é o mais caro, assim, da viagem aqui na Itália, sabe? E aí, comida, gente, não gaste com táxi para você gastar com comida, gente. A comida na Itália é maravilhosa! Tanto que eu deveria estar fazendo dieta para endometriose? Deveria, mas eu estou fazendo? Não estou fazendo direito. Por quê? Porque eu não consigo resistir, gente. A comida aqui é muito maravilhosa, tá? É muito gostosa. As tratoria ou osteria, acho que é osteria também, mas as trattorias são os restaurantes de comida italiana, tá? Comida da Itália mesmo, vai servir pasta, vai servir lasanha e os pratos típicos de cada região ali. Por exemplo, em Florença tem algumas comidas típicas, tipo assim, a bisteca é muito famosa, é um prato típico lá de Florença, e o lampredotto é um lanche típico de Florença. Então, para você comer essas comidas específicas, você tem que ir para aquela região ali de Florença ou aquela região ali da Toscana. Aqui em Gênova é o pesto, gente. O pesto foi criado aqui em Gênova, então assim, tem lasanha de pesto, tem um macarrão específico que eu acho que é tartufo, sei lá. Vou botar o nome aqui, a fotinha do macarrão com pesto. Tudo de pesto. E também a focaccia. A focaccia é uma comida muito famosa aqui em Gênova. Focaccia você consegue comer em toda a Itália, porque é um lanche rápido. Mas aqui em Gênova é bem tradicional. Tudo quanto é esquina tem um lugar de comprar focaccia, sabe? Eles comem bastante focaccia e eles comem bastante coisas com pesto. Então, assim, gaste o seu dinheiro que você ganhou suado, que você passou 2, 3 anos juntando dinheiro em comida na Itália, porque você não vai se arrepender. E aí, assim, para você lanchar, você consegue lanchar com 5 a 10 euros por pessoa. E aí lanches, focaccia, pedaço de pizza. Aqui na Itália, quando você senta para almoçar ou jantar no restaurante, você pede pizza, a pizza é individual. No restaurante ela é individual. É uma pizza média que vem no prato para você. Então, cada pessoa vai pedir a sua pizza, tá? É o costume deles, é assim que faz, ok? E aí, as pizzas, elas geralmente custam a partir de 7 euros a marguerita, que é a mais simples. Tem restaurantes que mais caros, que a marguerita vai ser 9 euros, mas você consegue, se você pesquisar bem, comprar marguerita a partir de 7 euros, 7,50, você já consegue comer uma pizza marguerita num restaurante, sentado, bonitinho, para curtir o restaurante com calma. Tem aquelas pizzas com bastante coisas, né? Aí já são 10 euros, 13 euros, mas é muito difícil uma pizza passar muito de 13 ou 15 euros. Então, assim, tá com vontade de ir num restaurante, sentar, descansar, porque você andou muito turistando, mas tá afim também de economizar?
pede uma pizza. Aí no menu você vai ter lá as opções de pizzas de 7, de 8, de 9, de 10 euros, que são as mais baratas, tá? Então é uma forma de você economizar. Agora, se você não quiser sentar num restaurante, um lanche mais econômico é a focaccia, ou você comprar numa lanchonete um pedaço de pizza quadrado, porque daí vai ser mais barato do que você sentar num restaurante para comer a pizza inteira. Que mais? Lá em Florença, o lampredotto é um lanche que é mais barato, porque é um lanche, é tipo um pão salgado, tipo um pão de sal assim, mas uma bolota de pão de sal com o lanche dentro. Ele é mais em conta. Tem um sanduíche lá, que eu acho que é schiacciata, que é como se fossem 2 focaccias com um recheio no meio, só que aí, tipo assim, não foi tão barato assim, tá? Acho que o mais barato era 8 euros e aí tinha de 8, de 9, de 10 euros. E se você quiser realmente comer bastante, se alimentar bem, mas economizar, come um kebab. Kebab é uma comida que aqui a gente compra nos restaurantes indianos. É como se fosse um lanche de um churrasco indiano. Era para ter a opção de carne de cordeiro, mas aqui na Itália não tem. Aqui na Itália só tem a opção do kebab de frango. Pelo menos eu nunca achei um kebab de carne de cordeiro, que é o tradicional mesmo. Na Irlanda eu comia muito kebab de cordeiro, mas aqui na Itália ele só tem o de frango. Enfim, eu acho que é porque carne vermelha aqui na Itália é muito caro. Tanto a carne bovina quanto a carne de cordeiro, de outros animais assim que a carne é vermelha, elas são bem caras aqui na Itália. Então assim, o frango ele é mais acessível e a carne de porco ela é bem acessível aqui. Então eu acho que é por isso que o kebab, que tradicionalmente é um lanche baratão, ele só tem a opção de frango aqui, porque se você fosse fazer o kebab de cordeiro, aqui ia ser, sei lá, 20 euros um kebab, sendo que o ideal é o kebab. O kebab ele é um lanche de 5 euros. Quase que na Itália toda ele é 5 ou ele é 5,50. O kebab ou na piadina, que é naquele pão, tipo um pão sírio assim, ou no pão de hambúrguer, ele é 5 ou 5,50. É muito difícil só se você for num bairro muito chique pro kebab ser 6 euros, sabe assim? Então é um lanche e é grande, ele é como se fosse um X-tudo brasileiro por 5 euros. Então você come muito bem. E aí vem o churrasco de frango, mais uma salada, mais os molhos, mais uma batata frita. Eles enrolam ali e te entregam um charutão gigantesco, assim, que você come muito. Então, assim, pra mim o kebab, ela é a opção que mais sustenta por 5 euros. Porque você consegue comer focaccia por 5 euros, mas a focaccia, ela pode até te encher ali na hora, mas daqui a pouco você já tá com fome de novo, sabe assim? Que ela é um pedaço de pão com alguma coisa em cima. Panino aqui, que são as baguetes com recheio. Também é uma forma de você lanchar barato, porque aí o panino você vai escolher o recheio que você quiser. E aqui na Itália, gente, você vai comer, tipo assim, baguete com salame, com prosciutto, com queijo parmigiano reggiano, tipo, por 5 euros, sabe assim? São os ingredientes que no Brasil... Tomate seco, gente, panino pra mim é tomate seco, algum tipo de creme e salame, porque a maioria dos paninos você pode fazer igual a gente fazia no Brasil no espoleto, que você escolhe os ingredientes. Então tem alguns lugares que você compra o panino, que é esse lanche na baguete, que você aponta os ingredientes e o cara põe ali, depois ele pesa. Geralmente é um lanche mais barato, cerca de 5 euros ali você consegue comer um bom panino ali, sabe? Nossa, gente, me deu água na boca porque eu adoro salame. E os salames italianos, eles são divinos. Sem contar que aqui na Itália, você comer um bom parmesão é muito barato. É muito barato. Daí você vai lanchar e você pede, tipo, não, rala aí um parmegiano ou põe lasquinhas de parmegiano pra mim. Gente, a comida aqui é muito boa. Agora, se você não quiser economizar, se você tiver de boa para sentar num restaurante e escolher do menu, para um casal, geralmente fica em torno de 40 a 50 euros em restaurantes normais. Quando eu falo restaurante normal, é um restaurante que não é um restaurante de luxo e nem uma lanchonete. Tipo assim, você olhou, você viu que é mais ou menos simples, mas também
não é cair aos pedaços. Então vai ficar ali mais ou menos entre 40 e 50 euros por casal, com a bebida inclusa, tá? Eu geralmente peço uma taça de vinho, que aí a taça de vinho geralmente a da casa, né, que é o sem rótulo, geralmente é entre 5 e 9 euros, dependendo do restaurante. Então assim, se você não tiver tentando tanto economizar assim, geralmente fica por casal entre 40 e 50 euros. Muito importante, dica, gente, aqui na Itália não se paga gorjeta, tá? Não ofereça gorjeta, não dê dinheiro a mais. Se você der dinheiro a mais, eles vão te dar o troco, mas assim, aqui não se tem o costume de gorjeta. Só aceita, gente, só aceita, que em outros países as culturas são diferentes do Brasil. Então aqui não tem gorjeta, tá? O que acontece? Em alguns restaurantes, quando você vai sentar, quando você for ler o menu ali, eles colocam assim, coberto e 2 euros ou 2,50. O coberto é como se fosse uma taxa para eles te servirem ali na mesa, sabe? Vai vir os talheres, vai vir o prato, alguém vai te servir, e às vezes vem uma cestinha com pão para você limpar o teu prato, porque o pão, como geralmente eles comem macarrão e vem com molho, quando você termina de comer o seu macarrão, você vai limpar o teu prato ali com o pãozinho que eles vão servir. Tudo isso já é incluso no coberto, que geralmente é entre 2 a 2,50 por pessoa. Então assim, não é uma gorjeta, porque é uma taxa de você sentar na mesa ali e comer, sabe? Então, é uma taxa fixa que está escrita ali no menu. Você não vai pagar sobre o valor daquilo que você comeu. Você vai pagar o coberto ali, que já está incluso o serviço, o pãozinho que eles te serviram e tudo mais. O que mais de dica assim de comida que eu posso dar? Uma coisa que alguns brasileiros ficam confusos, e que alguns, eu já vi até assim pessoas comentando na internet que, nossa, o garçom de tal lugar foi super, garçom de tal padaria foi super rude comigo e falou que se eu sentasse na mesa ia ser mais caro. Gente, isso aqui é a cultura italiana. Quando você vai num bar aqui na Itália é mais ou menos o equivalente a uma padaria simples no Brasil, tá? Então bar significa padaria, tá? Não tem bebida alcoólica, porque aqui na Itália todos os lugares servem vinho. Então assim, na padaria você também pode pedir, se você quiser, ou na hora do almoço ou na parte da tarde, taça de vinho. Mas é uma padaria, serve café e coisa de café da manhã ou de café da tarde. Geralmente você vai ter 2 valores. Se você chegar ali na padaria e você for comer em pé no balcão, é mais barato do que se você for sentar na mesa para consumir sentado. Qual é o motivo disso acontecer? Porque aqui na Itália, as pessoas, geralmente, quando elas vão estudar ou trabalhar, elas não tomam café em casa. Aqui é cotidiano deles tomarem café na padaria, antes de ir trabalhar ou antes de ir para a universidade, por exemplo. Então, eles passam ali e pedem um cafezinho, às vezes um corneto ou algo para beliscar, comem em pé em tipo 1 minuto, 2 minutos, paga e vai embora. Por quê? Porque o que é cultural deles não é sentar e ficar enrolando. O cultural é: acordei, tomei banho, me arrumei para trabalhar, vou passar na padaria, tomar um café, comer um negócio e vou continuar. O parar na padaria para tomar café é coisa de 2, 3 minutos. É uma ação rápida que eles fazem todos os dias. Então, essa troca rapidinha ali de beber o café e comer no balcão é o tradicional do italiano. É geralmente assim que quase todos eles fazem, tá? Então, se você quiser pedir um serviço mais diferentão, que é: vou sentar na mesa, vou usar este espaço por bastante tempo e alguém vai vir me servir, você vai pagar mais caro. Por quê? Porque não é cultural. Tudo bem que eu moro em Gênova, que é uma cidade extremamente turística. Gênova é uma cidade portuária, tem um dos portos mais importantes da Europa, então tem turista aqui o ano inteiro. Gente, ontem tava 2 graus com sensação térmica de -6. A cidade tá lotada de turista. Tipo, tá cheio de turista. Eu fui no centro histórico e tinha um grupo de turistas parecendo pinguinzinhos andando assim pra lá e pra cá, sabe? Então assim, eu achei que a cidade ia ficar deserta, porque no verão isso daqui parece um formigueiro, gente. É um formigueiro essa cidade no verão.
Aqui param os cruzeiros que descem 3.000 turistas por final de semana, por cruzeiro. E aí quando você vai no porto, você vê que tem assim 5 cruzeiros parados, sabe? Um cruzeiro veio da Ásia, outro cruzeiro veio da França, outro cruzeiro veio da América, e aí para tipo assim 5, 6 cruzeiros ali no porto, e cada cruzeiro tem o quê? 2.000 clientes? Sei lá, a cidade fica igual um formigueiro. Eu achei que quando chegasse inverno, que fosse frio, que isso ia diminuir, mas não, gente. Tem menos turistas, mas a cidade ainda está lotada de turista, o que é legal, porque assim, Gênova tem um porto que mexe muito com carga e tal, que vai escoar aqui para a Europa, mas a gente depende muito do turismo aqui em Gênova, então é importante que a cidade continue cheia de turista no inverno também, para o comércio local não quebrar. Então assim, aqui em Gênova, e provavelmente você vai ver isso em Roma, em Florença, em Milão, as padarias sempre tem gente sentada nas mesas, mas geralmente é mais os turistas sentados na mesa, ou as pessoas que você vê que são mais aposentados, tipo assim, idosos, aposentados, que estão ali curtindo o dia, que não tem que tomar o café rapidinho e sair. Então assim, mesmo que a cultura aqui da Itália seja tomar o café no balcão, Gênova, por exemplo, e as cidades turísticas, você vai ver gente sentada nas mesas porque geralmente são os turistas, ou turistas italianos que vêm de outras cidades turistar, ou turistas de outros países. Então assim, você vai ver gente sentada nas mesas, mas tenha em mente que provavelmente você vai pagar mais caro sentando na mesa. Porém, contudo, todavia, como eu moro aqui em Gênova, eu já conheço algumas padarias que não cobram para você sentar, porque eu gosto de ir na padaria para sentar, tomar o meu cappuccino ou o meu café com tranquilidade. Então assim, no centro antigo, do lado da Igreja Imaculada, que é uma igreja muito importante ali, tem uma padaria pequenininha que chama Madai, e na Madai você não paga para sentar. Tanto se você comer no balcão quanto se você comer sentado, é o mesmo preço. E eu sei porque eu já comi lá várias vezes e eu pedia o meu café e o meu corneto e eu pagava R$2,40. Hoje eu fui numa padaria que cobra para você sentar e ao invés de eu pagar os meus R$2,40, eu paguei R$4,20. Porque as mesmas coisas eu comi sentada e naquela outra padaria eu paguei mais caro porque eu sentei. Então assim, só tenha isso em mente, Veneza cobra, Veneza se você sentar você vai pagar mais caro, nas padarias, tá? Restaurante não. Restaurante é um lugar que você vai pagar o que tá ali no menu, porque restaurante você come sentado mesmo, mas nas padarias você geralmente tem a opção de pagar mais barato se você quiser comer em pé. Aqui em Gênova eu sei que a Madai não cobra. Eu acho que a Burani não cobra, mas na última vez que eu fui na Burani uma vez só, que a Burani é uma franquia, então assim, em vários lugares de Gênova tem Burani, você olha a placa assim, tem Burani. E eu fui em uma só e naquele dia eu não sentei, porque naquele dia eu tava com pressa, eu queria só tomar o meu café, pagar e meter o pé. Então naquele dia eu fiz igual os italianos, eu tomei o meu café no balcão, então eu não sei dizer se a Burani cobra pra sentar. Mas enfim, você já sabe que se você vier pra Itália, pra França também, tá? Na França também tem muitas padarias que se você sentar, você vai pagar mais caro do que tá escrito ali no menu. Geralmente, na verdade, quando você olha no menu na parede, tem 2 preços. Saiba que o preço mais barato é para você comer em pé e o preço mais caro é para você comer sentado. O que mais, gente, de dica? Olá pessoal, Catherine do Futuro aqui. Eu tava já editando esse vídeo, né, alguns dias depois que eu gravei, e aí o husband me deu uma ideia para falar na parte de economizar com comida. Se você quiser economizar na janta, aqui na Itália eles têm um costume muito bacana, que é o costume de tomar o aperitivo, ou de fazer o aperitivo, e nos restaurantes chama aperitivo mesmo, mas ele funciona como se fosse um happy hour no Brasil. Então, por exemplo, a partir de mais ou menos 5 ou 6 horas, depende muito de cada restaurante, né, de cada cidade que você estiver visitando, mas geralmente é na hora do nosso happy hour mesmo, tipo depois do horário que a galera sai de serviço, sabe assim?
Então, a partir das 5, 6 horas, você já começa a achar as placas escrito assim, aperitivo aqui na frente dos restaurantes. E como que o aperitivo funciona e por que você economiza dinheiro? Porque o aperitivo é o momento do dia que eles vão nos restaurantes e que é muito comum. Os italianos fazem muito aperitivo, porque você pede um drink e os petiscos vêm inclusos naquilo. Então, geralmente quando você passa na frente do restaurante, tem a placa do aperitivo, tem o valor, tipo assim, aperitivo aqui por 10 euros. E aí tem geralmente o desenho de um drink. E aí por quê? Porque você vai pagar o valor do drink, que geralmente é 10 euros, inclui também as taças de vinho. E geralmente as taças de vinho são um pouco mais baratas. Na hora do aperitivo, se você pedir geralmente a taça de vinho da casa, sem ser um vinho chique, geralmente é 5 a 7 euros, mas o vinho também é incluso nesse negócio do aperitivo. Então, por exemplo, se você senta na hora do aperitivo e você fala pro garçom, eu vou fazer um aperitivo, né, ou quero um aperitivo, aí ele vai te dar a carta de drinks e de vinho, e aí você vai escolher. E aí, gente, a gente aprendeu aqui gastando dinheiro à toa, porque você não precisa pedir comidinhas, você não precisa pedir entrada se você não quiser. Por quê? Porque na hora do aperitivo, né, que geralmente é entre 5 e 8 horas da noite, se você pedir o drink do aperitivo, vão te servir comidas já incluso no valor do drink, sabe? E como que a gente aprendeu isso? Gastando dinheiro à toa. Por quê? Porque quando a gente sentava e pedia um aperitivo, a gente às vezes pedia alguma entrada, alguma coisa, e daí vinha o aperitivo, vinha todos os petiscos do aperitivo e ainda por cima a entrada que a gente pediu. Então a gente meio que aprendeu comendo muito e tipo assim, pagando a entrada sem necessidade, que na hora do aperitivo, quando você pede o drink, já vão vir petiscos. No Brasil a gente chama de... é petisco mesmo, né? Quando você vai, por exemplo, tomar uma cerveja e aí tem torresmo, batata frita, essas coisas. É um petisquinho ali. Então, na hora do aperitivo, você economiza porque você paga o drink e vem uma comida junto. Mas é comida de beliscar, assim, sabe? Geralmente vem azeitona, vem pedacinhos de focaccia, vem, às vezes, palitinhos de cenoura, batata frita. E geralmente é o suficiente ali para você ficar com a barriguinha cheia, assim. Obviamente que não é um almoço, quer dizer, o aperitivo é na hora da noite, então geralmente não é uma janta que você vai ficar com a barriga explodindo. Mas pagar 10 euros por um drink mais comida é barato, é muito mais barato do que você sentar para jantar mesmo. Então vamos supor que você tá em casal, né, 2 pessoas. Se os 2 pedem no horário do aperitivo cada um drink, vocês vão pagar 10 euros por pessoa, dá 20 euros, e beber e comer por 20 euros sentados no restaurante, curtindo toda a vibe. Então fazer o aperitivo vale muito a pena, porque você vai estar no restaurante, você vai estar sentado. Geralmente no horário do aperitivo, geralmente, tá? Não é uma regra nem é lei, mas geralmente no aperitivo você não paga coberto. Então você vai só pagar aqueles 20 euros, vai beber o seu drink, vai ali comer tua batata frita, teu pãozinho, tua mini focaccia, porque daí como é belisquete, né, comidas para você beliscar, são coisas pequenininhas, mas eles servem numa quantidade boa. Você não sai com fome da hora do aperitivo, mas claro, vamos supor que você tá morrendo de fome e que aqueles aperitivos ali não foram suficientes. Aí você pode pedir alguma coisa extra no cardápio, mas a minha dica é: pede o teu drink, espera eles entregarem o drink e entregarem todas as comidinhas que já estão ali inclusas no valor ali do aperitivo, e aí só depois decide se vai ser comida suficiente ou não, porque no meu caso a gente às vezes pedia sem saber que a comida do aperitivo já estava inclusa, e aí ficava aquela montoeira de comida e a gente gastava dinheiro à toa, sabe? Então essa é a minha dica: façam aperitivos à noite para economizar, porque aí você vai gastar ali mais ou menos 10 euros por pessoa. Tem que ser um bar ou um restaurante muito chiquezinho para poder o aperitivo ficar mais caro. Talvez em lugares muito turísticos, tipo centro de Roma, ou sei lá, na rua mais cara de Florença, talvez custe 15 euros o aperitivo, né?
Aí é claro também que, por exemplo, se na hora do aperitivo você for pedir um vinho, aí o vinho vai variar. Geralmente o vinho da casa, que é aquele sem rótulo, mas que geralmente aqui na Itália é gostoso do mesmo jeito, é mais ou menos 5 a 7 euros. Às vezes 10 euros se for um barzinho mais caro. Mas aí na carta de vinho também vão vir inúmeros vinhos e você pode também gastar o dinheiro e comprar um vinho muito caro. Aí é do seu gosto, mas se você também quiser, na hora do aperitivo, tomar vinho, a minha sugestão para você economizar dinheiro é pedir o vinho da casa, porque aqui na Itália mesmo os vinhos mais baratos são muito gostosos, tá? Então é isso aí, voltando aí pro resto do vídeo para vocês. Vá nos lugares mais turísticos. Se você sabe que essa viagem para a Itália é uma viagem assim, oportunidade única na vida, você não sabe se você vai poder voltar na Itália um dia no futuro, então faça os pontos turísticos mesmo, tipo assim, melhores lugares para ir: Roma, Milão, Florença, Veneza, Pisa. Você pode ficar um dia só, que você já vai ver Pisa inteira, porque Pisa é uma vila. Mas assim, faça os pontos turísticos mais legais. Gente, Roma é muito bacana. Assim, cara, a importância cultural que Roma tem é assim, fascinante. Então assim, não tem como você vir na Itália e não ir turistar em Roma, gente. Roma é muito fascinante, é muito legal. Vá no Vaticano, vá na Basílica de São Pedro, faça essas coisas que tem um motivo para essas coisas serem os pontos mais procurados pelos turistas, porque são as coisas mais legais. Eu, particularmente, não concordo com os youtubers de viagem que falam: você tem que fugir da rota turística, você tem que sair do meio. Não, você não tem. Existe um motivo para os pontos turísticos mais famosos serem os mais famosos e os mais importantes. Eles são os mais legais. Você só vai sair da rota turística caso você tenha certeza que você vai ter oportunidade de voltar naquele lugar um dia no futuro para fazer os lugares mais turísticos. Então assim, em Roma, vá no Coliseu, vá no Vaticano, vá na Basílica de São Pedro, ande nas ruínas históricas ali de 3.000 anos atrás, onde os romanos andavam, né, no Império Romano, porque essas são as partes mais legais de Roma. E é muito bacana. Gente, entrar no Coliseu é assim, incrível. Ir no Vaticano e você entrar na Capela Sistina e você olhar aquela pintura assim ao vivo, é muito perfeito. É uma sensação assim de você estar num lugar completamente histórico e importante, olhando uma arte linda, maravilhosa que um pintor super talentoso fez. Existe um motivo para aquele lugar ser muito visitado, porque é muito legal de ir. Se você for em Florença, vá no Duomo, suba na cúpula, vá nos museus mais importantes, sabe? Tipo assim, se você vier aqui a Gênova, ande no centro histórico, vá no Porto Antico, vá naquela rua onde tem a prefeitura de Gênova, que é a rua que tem, acho que 50 palácios históricos mais importantes de Gênova. É uma rua assim que, na época que a Itália não era Itália, que tinha o rei de Gênova, só tinha palácio de fora a fora, que era onde a nobreza ali de Gênova morava. E os palácios são lindos, então vá ali, porque ali é o lugar mais interessante. Vá na Praça de Ferrari aqui em Gênova, entendeu? Porque são os lugares mais turísticos, são os lugares mais legais. Se você tiver a oportunidade de vir a Gênova, pega o trem e vá até Nervi. Nervi é um bairro aqui muito turístico, mas é um bairro muito legal. Você pode passar o dia ali em Nervi, sabe? E é isso, tipo, aqui na região, se você vier a Gênova, é muito legal você ir a Santa Margherita da Ligúria, que é do ladinho de Portofino. Tem um motivo para Santa Margherita e Portofino serem turísticos. É legal você ir. Então, assim, a minha dica é: se você sabe que provavelmente você só vai ter uma oportunidade de vir à Itália, vá nas cidades mais turísticas. Gente, vá a Veneza. Veneza, você pode ficar 2 dias em Veneza que você consegue conhecer a cidade toda. Talvez não dê tempo de entrar em todos os museus e tal, mas vai dar tempo de você conhecer a cidade toda, porque Veneza, o centro histórico ali de Veneza, que é onde a gente vê as gôndolas e tudo mais, é bem pequenininho.
Então assim, vai vir na Itália, se planeja para ir em Veneza, porque é um lugar muito diferente, muito encantador, tem um valor histórico ali, cultural muito grande, é diferentão e é legal conhecer, sabe? Então assim, não tem erro, tipo, vai nesses lugares mais turísticos. Eu ainda não fui a Milão, moro do lado de Milão, gente. Gênova a Milão é tipo um trem, é tipo 1h e 10 de distância, eu ainda não fui em Milão. Mas dizem que Milão é muito bacana também. Só que aí em Milão você tem que tomar cuidado com os batedores de carteira. Milão é o lugar que mais tem batedor de carteira, então lá em Milão você tem que tomar muito cuidado, sabe? Mais cuidado talvez do que em Roma. Gênova não, Gênova é super tranquilo. Então eu acho que é isso, gente. Eu falei, sei lá, já deve ter 2 horas que eu tô falando de dicas, né? Então assim, eu falei de planejar, falei da internet, falei da acomodação, falei para vocês andarem de transporte público, falei da comida e falei da onde vocês vão visitar, que são os lugares mais turísticos mesmo, as cidades mais bacanas. Se você tiver mais tempo de viagem, vá a Abruzzo, na Itália, mas para ir em Abruzzo você vai ter que alugar um carro, porque é uma região ali onde tem os borgos. Gente, os borgos, aquelas cidadezinhas medievais, aquilo é um encantamento. Aqui no canal eu tenho uma playlist no qual eu mostro para vocês os borgos que eu visitei em Abruzzo. Gente, Abruzzo para mim é a região mais linda da Itália. Eles têm um parque nacional lindo, 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 lindo. A cidade maior, assim, aonde talvez você possa alugar alguma acomodação para ficar é Pescara, mas de Pescara você consegue visitar muitos borgos, assim, sabe? Meu marido morou num borgo lá em Abruzzo que chama São Valentino, muito fofo o borgo, muito legal. O borgo tinha assim 500 pessoas, sabe? Então assim, a gente foi em São Valentino, Chieti, Caramanico Terme, Rocamorite, Vasto. Só que aí para ir nesses borgos você vai precisar de um carro, porque são vilazinhas, entendeu? Então para ir de uma para outra fica muito complicado de ir de ônibus, porque às vezes só tem ônibus em horário escolar, tipo assim, quando as crianças entram para a escola, quando as crianças saem da escola, quando as crianças vão para a escola de tarde. Então assim, é bem mais raro a quantidade de ônibus nos borgos. Então para você andar por Abruzzo você vai precisar de um carro. Para alugar carro, a gente alugou lá quando eu fui visitar o meu marido em Abruzzo, ele alugou um carro no aeroporto de Roma, que foi onde eu cheguei na Itália, e a gente alugou o carro por 15 dias, tá? Não sei, não lembro a empresa, mas a empresa em si não é muito importante, mas a dica que eu dou se você for alugar carro na Itália é: faça o seguro total do carro, tá? Não é a única coisa que eu falo, não economize aqui na Itália no seguro se você for alugar um carro, porque o aluguel do carro aqui na Itália é muito barato. Tipo assim, às vezes para você alugar por 15 dias fica 50 euros, mas daí o seguro é 300 euros, o seguro total. Então muita gente fica com aquela inclinação de pagar barato no carro e não faz um seguro, ou faz o seguro mais barato. Só que aí, gente, assim como em qualquer lugar do mundo, tem pessoas boas e pessoas ruins. E aí muitos relatos contam de que quando você não faz o seguro total, eles vão tentar te empurrar algum defeito do carro e fazer você pagar. Um arranhado que não foi você, um amassado que não foi você, uma peça que não foi você que sumiu. Então assim, para você não ter que passar por um problemão que é pagar o conserto de um carro de aluguel que você não estragou, faça o seguro total. Porque igual quando a gente alugou por esses 15 dias, eu acho que o aluguel, a gente alugou um 500, porque era só nós dois, então a gente alugou o carro pequenininho e era um dos mais baratos. Eu acho que ia ficar, sei lá, um preço muito idiota, assim, muito barato para o aluguel de carro. Ia ficar 50 euros por 15 dias. Só que o seguro total era 300 euros. Só que a gente pesquisou e todo mundo falou a mesma coisa. Pague o seguro do aluguel do carro para você não ter problema. Se você não pagar o seguro total, eles vão arrumar barraco com você, ameaçar de te processar, ameaçar de passar na fatura do seu cartão sem você autorizar o conserto do carro. E vocês sabem, gente, carros de aluguel que a cada 5 ou 15 dias é um turista usando, tem vários probleminhas, tem vários arranhões, tem vários amassadinhos,
falta um negocinho aqui e ali. Não são problemas mecânicos, tá? Porque eles têm a obrigação de fazer a manutenção do carro. Os carros funcionam bem, mas a questão estética, às vezes, tem probleminhas. Então, assim, se for alugar um carro, tenha a paz de espírito de fazer o seguro total do carro para você chegar e... Gente, foi super simples. Quando a gente devolveu o carro, você só tinha que abastecer o carro para entregar, porque você pega o carro com o tanque cheio. Então, você tem que devolver o carro com o tanque cheio. A gente fez o seguro total que se chamava Key Drop seguro, que era assim, você só tinha que deixar a chave do carro lá. Então a gente chegou para devolver o carro no aeroporto de Roma, a gente deixou a chave, aí o cara falou assim, 1 minutinho que eu vou ver o tanque. Aí ele olhou assim, viu que o ponteiro estava marcando que a gente tinha enchido, e falou assim, não, muito obrigado, pode ir. Pegou, assinou um papelzinho lá e devolveu. Gente, é sério, a gente ficou 2 minutos para devolver o carro. E teve muitos brasileiros reclamando que não pagaram o seguro e que deu problema sério na hora de devolver o carro, porque eles começam a inventar. Eles inventam que foi você que amassou, que foi você que estragou o pneu, que foi você que fez isso. Então, assim, infelizmente, nesta questão de alugar carro, não tem muito como... Para evitar problema sério para você, é melhor você gastar o dinheiro ou nem alugar o carro, tá? Então é meio que isso, gente. Eu acho que eu consegui falar tudo. E se vocês tiverem algumas dúvidas também podem deixar aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas aí de turismo e desse podcast de hoje. Muito, muito, muito obrigado por ficar até aqui, né, nesse episódio de hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal. Se você já é inscrito, envia esse vídeo aí para todo mundo que você acha que vai gostar de saber um pouquinho aí sobre como viajar na Itália como turista. E a gente vai se ver nos próximos vídeos, pessoal. Um abraço, tchau!